meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. Abra sua Bíblia no livro de João. Abra sua Bíblia no livro de João. O capítulo é o 10, capítulo 10. Livro de João, capítulo 10. O versículo é o versículo 22. Abra sua Bíblia em João 10, João capítulo 10, versículo 22, que vai relatar dessa forma: a festa da dedicação. A festa da dedicação. Jesus, interrogado pelos judeus, declara-se o Messias, Filho de Deus. Desejam apedrejá-lo e ele retira-se para além do Jordão. Esse é o capítulo 10 de João, o versículo é o 22. Vamos ler. E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno, Era inverno nesse tempo. E Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão, porque quem criou o tabernáculo, a casa de Deus para o povo israelita, foi Salomão, porque antes a casa de Deus era ambulante, É porque o povo estava peregrinando ainda. O povo israelita e todas as outras tribos eram peregrinos, mas quando chega na terra prometida, Salomão, depois que Davi morreu, antes de Davi morrer, Salomão, quem queria construir esse templo era Davi, mas Deus não deixou. Mas Davi sabia tinha a planta todinha de como era esse templo, a casa de Deus. Então, quem executou essa obra foi Salomão, porque Deus deu toda a sabedoria, a Salomão. Salomão foi o homem mais sabido da terra, Foi Salomão. Então ele foi quem executou a obra da casa de Deus, como está aqui, que se chama lá no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-nos-lo abertamente. Esse é o judeu. Esse judeu aqui são aqueles que veio lá do Egito, são o povo da tribo de Judá. É o povo da tribo de Judá que não querem aceitar a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo, que por sinal nada é de Cristo, tudo é de Deus, Porque é Deus que mandou Cristo executar essas coisas. Então esse judeu que era o povo de Deus, que agora estão na legião do mal, na legião de Satanás, Cristo está lá no templo de Salomão, no alpendre, e o povo, esse judeu, cercaram ele lá, e perguntaram a ele: se tu és o Cristo, diz a nós, abertamente. Jesus respondeu-lhe: já vou-lo tenho dito e não o credes. As obras que eu faço em nome do meu Pai, essas testificam de mim. É por isso que esse povo não está acreditando muito, porque ele está na carne como eles. Antigamente, as maravilhas que Deus mandava ser feitas era através do cajado de Moisés. O cajado de Moisés era quem tinha o poder de Deus. Moisés apenas falava e o cajado executava, Quando eles iam para a guerra, eles oravam
E quem era o poder era a arca, né? Era a arca, muitas vezes. Mas aqui, o poder de Deus e a sabedoria de Deus é Jesus Cristo. Por isso que Deus enviou ele para esse povo, né? Deus deu, presta atenção, está na Bíblia, Deus deu a Cristo, esse povo que era rebelde, para ele resgatar. Ele não vai conseguir, lógico, porque a legião do mal, mais uma vez, vai prevalecer sobre a legião do bem. O povo israelita, o povo de Judá e as outras não vai aceitar. Só 10% é que está aceitando até agora, mas ainda muito desses 10% vai voltar para a legião do mal. Então ele está de Cristo respondeu para ele, olha, tudo as minhas obras, os meus milagres, os milagres que eu faço, as curas, ressuscitar, tudo isso eu faço em nome do Pai, em nome de Deus. Essas coisas que eu faço testificam de mim, que eu sou verdadeiro, né? Porque antigamente era na base da mágica, como Moisés fazia. Coisava um cajado lá e tornava água em sangue, vinha piolho, vinha rã, vinha tudo, né? Mas aqui, Cristo está fazendo olho a olho, ali, na visão. Está falando, está executando tudo que Deus ordena para esse povo. E eles não estão acreditando. Mas vós não crede, né? Porque Cristo está fazendo esses milagres todinho. E esses judeus, fariseus, sacerdotes não estão crendo. Porque não sois das minhas ovelhas, como já vou tenho dito. Eles estão em outro aprisco, né? Esse povo aí que era de Deus, que era seguidor, que era israelita, que era da tribo de Judá, se bandearam para ouvir a palavra do homem e não a palavra de Deus. Por isso que eles estão mais rebeldes ainda. O povo que foi enviado por Deus para resgatá-lo não conseguiu. Deus envia Cristo para resgatá-lo, também não vai conseguir, porque a legião do mal vai prevalecer, né, sobre esses mandamentos de Deus aí, que ele está dando a nova lei, novo mandamento, nova doutrina, né? Então, mas vós não crede, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, né? E elas me seguem. Por que Cristo está dizendo essas coisas? Porque o verdadeiro cristão, Deus conhece, Deus sabe, Cristo sabe, que é esses 10% ou menos de 10% que continuaram seguindo a lei de Moisés, e quando Cristo veio, eles estão acreditando piamente no que Cristo está fazendo. Por isso que Cristo está falando dessas ovelhas, né? Desse povo que segue ele. Porque mesmo antes de Cristo morrer, os próprios apóstolos deixaram de crer nele, como, né, aquele do galo, né? Pedro negou ele, né? E não estava seguindo ele o tempo todo, não estava acreditando nele, mas ele negou, então não acreditou. Porque Cristo disse, ó, tu ainda vai se converter, porque tu não é, tu me segue, está pregando, me ajudando, mas tu não é convertido ainda. Por que Cristo falou isso para Pedro? Porque quando Cristo foi pego, ele negou Cristo 3 vezes, antes que o galo cantasse, né? E Cristo avisou a ele, mas ele não botou fé. Em seu coração, a fé dele estava mínima, a crença dele estava mínima, né? Ele só veio acreditar mesmo depois da ressurreição. Então ele está dizendo, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço a elas e me seguem. E dou-lhes a vida eterna. Cristo está falando já nesse tempo aí que dá vida eterna. Por que Cristo está dizendo isso? Porque isso não faz parte da lei de Moisés, faz parte da lei de Cristo. Cristo está ensinando a vida eterna. Cristo está ensinando a vida espiritual, para que nós possamos ir para o mundo habitável de Deus, né? Muita gente está dizendo que aqui na terra, essa terra aqui tem uma igreja falsa aí que os seus pastores dizem, aqui na terra vai ser o paraíso. Se aqui na terra vai virar um lago de fogo, vai ser o paraíso de Satanás, que é para onde eles vão, né? Vai ser o paraíso de Satanás, que é para onde eles vão. Esse povo que prega essas coisas, né? Se não vier se arrepender antes, né? Se eles vierem arrepender,
eles não vão provar desse paraíso. Mas caso ele continue, né, guardando o sábado, não comendo porco, né, e outras coisas, e essa que fala essas coisas como é o nome dessa igreja, meu Deus? Não é adventista não, é outra. Que diz que aqui na terra vai ser o paraíso. Aqui na terra vai ser um lago de fogo. Como é que vai ser paraíso? Não tem como, né? Dou-lhe a vida eterna. Cristo está pregando aqui a vida eterna. Cristo veio para resgatar esse povo que Deus deu a ele, para a vida eterna, para eles abandonar tudo o que eles estão fazendo. Que eles estão matando, estão roubando, estão enganando, estão mentindo, estão se prostituindo, estão adulterando, estão julgando o certo pelo errado, etc, etc. Por isso que Deus enviou Cristo para resgatar esse povo. Mas ele não quer aceitar. E Cristo está dizendo para ele, olha, eu dou vida eterna. E nunca hão de morrer. E ninguém arrebatará das minhas mãos aquele que crê na doutrina verdadeira, aquele que crê no verdadeiro mandamento, com amor sincero, com obediência sincera, ninguém arrebata ele da mão de Cristo. Ninguém, né? Mas se você está numa igreja falsa, recebendo doutrina falsa de um falso pastor, porque o nosso único pastor verdadeiro é Jesus Cristo, né? Mas você está recebendo doutrina de um falso pastor, uma doutrina falsa, um mandamento falso, quem é que vai arrebatar vocês? É Cristo? Não, é Satanás. É quem vai arrebatar você. Então, mas se você seguir a obediência da doutrina dele, do mandamento dele, com amor sincero, fazendo tudo que ele manda, sem desobedecer o que ele deixou, quem vai arrebatar você é Cristo. E o maligno não vai arrebatar essa pessoa da mão de Cristo. Não vai, né? Meu Pai mais me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da minha mão, da mão de meu Pai. Eu, o Pai, somos um, Cristo está falando. Os judeus, né, pegaram, né, então, outra vez, em pedra para apedrejar, porque Cristo disse que ele e o Pai somos um. Mas em que Cristo está se referindo aqui? Porque Cristo e o Pai não são a mesma pessoa. Cristo é o Filho de Deus. Cristo não é o próprio Deus, né? Vamos entender essa frase aqui no capítulo 10 de João e o versículo 30, que Cristo está dizendo, eu e o Pai somos um. Em que eles são um, né? Em que Cristo é um, em que igual ao Pai, em que? Na obediência, né? Na obediência. Porque eles não têm pecado, ambos não têm pecado. Por isso um é igual ao outro, mas não em desobediência. É isso que Cristo está querendo relatar aqui, dizendo que ele e o Pai é um só. Em que? Em obediência, sem pecar. É por isso que ele está falando que é um só, eles dois. Mas Cristo não é o Pai, Cristo é o Filho. Mas ele é um só em obediência, em verdade, né? Em amor. Cristo é em verdade, em amor, em obediência. Por isso que eles são um só. Nesse aspecto. Não é que ele é um sendo não. Porque tudo que Cristo está fazendo aqui, quem está mandando? É Cristo? É Cristo que está fazendo por si? Não. Cristo é o Filho e está obedecendo ao Pai que mandou fazer essas coisas. Vocês têm que entender isso. Por isso que Cristo está dizendo, eu e o Pai somos um só. Em quê? Em obediência, em cumprir tudo que eles são, né? Sem pecar, né? Sem desobedecer, etc, etc. É isso que eles são. Não é que ambos sejam iguais.
Não, porque um é pai e outro é filho, né? Os judeus pegaram então outra vez em pedra para apedrejar. Esse judeu que está falando aqui é o povo da tribo de Judá, é o povo que seguia os mandamentos de Moisés e abandonaram e foram para a legião do mal. E Deus mandou resgatá-lo, tanto ele como os israelitas e os outros. E eles é o que mais, né? É o povo da tribo de Judá que vai crucificar Cristo. Mas não sei que os outros estão também com eles, né? Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes, né, de mim, de meu Pai, né? Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Isso falando para o povo da tribo de Judá, né, que quer apedrejar ele. Cristo está dizendo que quem está fazendo as obras, esses milagres, ressuscitando, curando o cego, curando aleijado, né, expulsando demônio, tudo isso Cristo está fazendo, mas nada disso vem de Cristo. Nada dessas coisas que Cristo praticou, nada dessas coisas que Cristo praticou é dele, é de Deus, é o Pai que está dando para ele dar a nós. É o Pai que está mandando ele resgatar esse povo que é rebelde e não quer saber do Pai, né? Por isso. Cristo vai morrer numa cruz, é porque ele quer? Não, é porque o Pai quer. Cristo vai morrer crucificado, furado, lançado, chicoteado. Por quê? É porque Cristo quer? Não, é porque o Pai dele quer que aconteça isso. Para que quer que o pai aconteça isso? Para que o povo veja o amor de Deus no Filho, né? Para que o povo veja, o povo que ele veio resgatar, veja o amor de Deus em seu Filho que vai morrer por conta desse povo que ele veio resgatar. É por isso que quando ele está morrendo, ele está dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aí tem igreja por aí, tem pastor por aí, que está dizendo que Cristo veio morrer pelos nossos pecados. Não. Se isso botar aqui na Bíblia, Cristo não veio morrer pelos nossos pecados. Cristo veio para resgatar o povo israelita e as outras tribos que estavam em pecado na legião do mal por ter abandonado a lei de Moisés e o templo de Deus e por estar pegando os dízimos do povo para si. Por isso que Deus enviou seu Filho para esse povo, para resgatar esse povo. Foi o povo que Deus deu a Cristo para ele resgatar. Que esse povo que Deus enviou a Cristo, que Deus deu a Cristo, era o povo de Deus, era a herança de Deus, que a legião do mal tomou para ele, né? Aí o povo diz: não, Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Conversa, rapaz. Não, os nossos pecados é redimido pelo nosso arrependimento, que é o que João pregou, João Batista, né? Os nossos pecados não é porque Cristo morreu na cruz, não, nada disso, não. Os nossos pecados é redimido em Cristo quando nós nos arrependemos desses pecados, deixamos a legião do mal, a legião de Satanás, e somos batizados na água, que é para arrependimento, para que essa água, na hora do batismo, lave os nossos pecados. Aí nós nos tornamos outra criatura para não pecar mais.
para não pecar mais. A gente está se lavando aqueles pecados que nós nos arrependeu, né? A gente se arrepende daqueles pecados, quer seguir a doutrina de Cristo, não quer mais andar em pecado, mas para seguir a doutrina de Cristo e voltar para Deus, para seguir Deus, nós temos que retirar o nosso pecado de nós, tirar o pecado de nós, da nossa alma, do nosso corpo e do nosso espírito. Aí que acontece? Do nosso espírito de quê? O espírito de vida. Né? Aí nós somos batizados na verdadeira igreja que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, que é a verdadeira igreja, que chama-se Igreja de Deus. Nós somos batizados, lavados nossos pecados, porque nós se arrependeu, não está querendo pecar mais, quer seguir a doutrina verdadeira de Cristo, não a doutrina de pastor falso, nem mandamento de pastor falso, mas o mandamento de Cristo, com amor sincero. Veja só, aí nós somos batizados, lavados, redimidos, quando acontece isso dentro da verdadeira igreja, porque na igreja falsa esse batismo não serve, né? Aí somos lavados, nós nos tornamos uma nova criatura. Está escrito, nós nos tornamos uma nova criatura. E recebemos um espírito de adoção. Um novo espírito de adoção, porque nós não somos lavados dos pecados que nós cometíamos. E estamos nos propondo, através desse batismo, de não pecar mais. Não é que nós não pequemos, porque vai pecar sempre. Mas são pecados perdoáveis, né? Não é pecar propositalmente, como antes você vai para o bar. O povo está dizendo, um cristão diz para meu amigo, não vá para o bar não, não vá para a farra não, mas você quer ir. Então, você quer ir porque você quer desobedecer a Deus, né? Mas quando nós recebemos que nós somos lavados dessas coisas, aí a gente vai receber um espírito de adoção para nos fortalecer, para nós não voltar para a bebedeira mais. Nós vamos ter uma consciência pura, limpa, né? Se permanecermos, né? Porque depois que a gente recebe essas coisas, se nós seguir essa obediência, para não morrermos mais, porque depois que a gente é lavado, nós não morremos mais, porque nós não vamos estar fazendo os pecados propositalmente. Beber, adulterar, matar, roubar, enganar, mentir, a gente vai deixar de fazer essas coisas, né? Aí, vamos seguindo, quando for no último dia, se nós morremos antes dessa forma, nós vamos para um lugar esperar a ressurreição. Quando essa ressurreição chegar, que é com Cristo, para pegar os que vão ficar vivos e esses mortos, os mortos vão ressuscitar primeiro e os vivos em seguida vêm junto. Aqueles que estão em Deus vai receber o batismo através de Cristo em fogo e em espírito para poder se transformar novamente. Vai ser transformado novamente, porque quando recebe o batismo na água aqui, nós somos transformados. Nós somos nova criatura, porque ali nós estamos nos arrependendo dos pecados. E aí não é para a gente pecar mais. Se a gente for achar digno depois disso, né, atuando na vinda de Cristo, aí a gente vai receber o batismo em fogo e em espírito, para sermos transformados novamente e ir para a vida eterna, para a eternidade, no mundo habitável de Deus, né? É isso que vai acontecer, né? Então, os judeus responderam dizendo, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazem Deus a ti mesmo. Veja só, entendam, eu vou repetir esse versículo, vou repetir. Os judeus, né, quando Cristo falou, né, respondeu-lhe Jesus, olha, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Cristo está respondendo
para os judeus. Tenho feito muitos milagres, muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras, ele está perguntando agora ao judeu, por qual dessas obras me apedrejas? Está perguntando para ele, né? Cristo estava dizendo a ele porque ele está dizendo que quer apedrejar os judeus. Cristo respondeu que fez várias obras procedentes de Deus, porque tudo que Deus está fazendo aqui na terra não é de Cristo, mas de Deus. E ele de Cristo agora, como eles querem apedrejar Cristo, Cristo está dizendo, qual dessas obras que eu fiz que vocês querem me apedrejar? Perguntaram ele. Então o judeu respondeu, dizendo, olha, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, né? Pela blasfêmia, porque os judeus acham, porque Cristo está na carne como eles, né? Porque esse foi o propósito de Deus, mandar o Espírito do Filho se transformar em carne no ventre de Maria, para que eles vejam uma como se fosse o outro, como se fosse homem. É por isso que Cristo sempre se refere a ele como filho do homem, porque ele está na carne. Mas Cristo sempre é espiritual. Deus apenas transformou ele na carne, aqui na terra, para ficar como o povo que era de Deus, né? Para ficar como eles, né? Igual a nós, que somos carne. Então, por isso que esse povo da tribo de Judá, que era um povo de Deus, que se tornaram rebeldes, junto com o povo israelita e as outras tribos, e se bandearam para a legião do mal, e quando Cristo vem resgatá-lo, que eles não querem, eles estão fazendo essas coisas, né? Aí, como está vendo Cristo igual a ele, na carne, está dizendo que Cristo está dizendo alguma obra boa, mas não é pelas obras que eles estão reclamando Cristo. Está dizendo que Cristo está blasfemando de Deus. Eles não estão acreditando que Cristo é o Filho de Deus, porque ele está na carne, né? Porque ele está na carne. Porque eles têm a consciência que Deus é Espírito. Eles têm a consciência que Deus não se mostrou para ninguém. Eles têm a consciência que Deus não falou com ninguém, mas sim um anjo enviado de Deus, com o poder de Deus e se igualando a Deus para dar o recado de Deus, né? Foi isso que aconteceu com Moisés, com Abraão, com muito povo de Deus. Não foi Deus em si que falou com esse povo, mas um anjo, né? E aqui, como Cristo está na carne, como eles, né? Aí o que é que eles estão pensando? Uma pessoa igual a mim fazendo essas coisas, eu até vou acreditar nessas obras que ele está fazendo. Mas tudo isso é blasfêmia que ele está cometendo. Porque sendo tu homem, tá vendo que ele está se referindo ao homem, né? Porque Cristo está como ele. Deus mandou Cristo se fazer como eles, para que eles vejam o poder de Deus no homem, né? Para que vejam o poder de Deus no homem. Por isso que Deus mandou o seu Espírito para aqui e para ele entrar no ventre de Maria e se tornar carne. O propósito de Deus foi esse, para que ele se fizesse igual a eles, homem com homem, né? E ele está dizendo, sendo tu homem, te fazem Deus a ti mesmo, né? Ele está achando que é, né? E Cristo é Deus, que ele está executando as obras de Deus. Cristo não é Deus, é o Filho. Mas o Filho está executando o mandado que Deus mandou ele fazer. Eu sou um pai, né? Cristo está fazendo dessa forma. Eu sou um pai, eu tenho um filho, e eu digo, toma 10 reais, vai lá no supermercado, traz um pacote de café. Então ele vai fazer o que eu estou mandando. Da mesma forma, é o que Cristo está fazendo aqui. Deus enviou o seu Espírito para se tornar em carne, ficar igual a eles e fazer o que Deus está mandando. Por isso que o povo que abandonou Deus, e é o povo que Cristo veio resgatar, está em contenda com Cristo, porque Cristo, como eles, né, na carne, como ele, igual a eles,
homem como eles acham que sabe que Deus é espiritual e Cristo está na carne como ele, fazendo essas coisas, fazendo esses milagres. Ele diz, não, você não é filho de Deus, você não é Deus, porque você é homem como eu, né? Sendo tu homem, te fazem Deus a ti mesmo. É o que eles estão dizendo, né? Por isso, é por isso que eles não querem acreditar, né? Respondeu-lhe Jesus, né? Porque ele não está acreditando por conta que Cristo está na carne. Respondeu Jesus, não está escrito na vossa lei, que é a lei de Moisés, eu disse, sois deuses? Respondeu Jesus, não está escrito na lei de Moisés, que eu disse, ele está se referindo a Cristo, eu disse, sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus, né? Cristo se revelou, né? Se não faço as obras de meu Pai, não me acreditas, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que creais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele, né? Porque eles estão acreditando nas obras. Que obra? Nos milagres. O povo está acreditando. No resto da dúvida. Porque nesse tempo tem mago, né? Tem mágico, tem um bocado de gente que faz certas coisas, né? Certas coisas para esse povo. E como Cristo está na carne como esse povo aí, esses magos, né? Que faz esses mágicos. Como Cristo está na carne, que nesses magos que faz essas coisas, né? Porque quando Moisés se mostrou a Faraó, Moisés jogou o cajado e o cajado se transformou numa serpente. Como antes de Cristo mandar Deus mandou Moisés jogar a vara no chão, ela se transformou numa serpente e Deus disse, pegue ela pelo rabo. Quando ele pegou, se transformou no cajado de novo. Da mesma forma, ele fez isso lá no Faraó. E Faraó disse, não, isso aí também, os meus magos também faz, né? Só que o que Moisés praticou veio de Deus, e o que o mago praticou veio de Satanás. E a cobra de Moisés, que era de Deus, comeu a cobra do mago, né? Que era de Satanás, destruiu-la. Da mesma forma está sendo aqui, né? Eles estão, esse judeu está acreditando, né? Mas se faço, né? Deixa eu voltar ao versículo. Se não faço as obras de meu Pai, que é o que eles estão acreditando, volta mais um pouquinho. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis que blasfema, que é Cristo. Porque disse, sou filho de Deus, né? Se não faço as obras de meu Pai, não me acredita, né? Está dizendo. Eles estão acreditando em Cristo por conta das obras. E ele tá, como ele está feito homem, ele sabe que os mágicos aí, os magos, também fazem essas coisas, né? Fazem essas coisas. Aí eles estão acreditando em Cristo por causa dessas obras. Mas Cristo está dizendo a ele, mas se as faço e não crede, que Cristo está fazendo obra e eles não estão crendo também, né? Crede, sim, mas se faço as obras e não crede nas obras, né? Ele está crendo nas obras. Para que conheçais e acredites que é o Pai que está em mim e eu nele. Então, Cristo está fazendo essas obras porque é o Pai que está mandando Cristo executar. O judeu está acreditando porque acha que Cristo é um mago, porque o mago aí também faz essas coisas, né? E Cristo está dizendo, mas se as faço, se as faço essas obras e não credes em mim, crede nas obras, ele está falando que Cristo está fazendo as obras. Presta atenção para não confundir as coisas.
Cristo está fazendo as obras e eles não estão crendo em Cristo, está crendo nas obras que Cristo está fazendo. Ele está crendo nas obras que Cristo está executando, mas não estão crendo em Cristo, né? Não estão crendo que Cristo é o poder de Deus. Eles não estão crendo dessa forma. Está crendo só nos milagres que Cristo está fazendo, porque tem magos aí, tem coisas que também faz essas coisas, faz milagres, esses milagrezinhos, né? Não é como Cristo faz, né? E esses magos aí não ressuscitam ninguém. Ele está falando dessas obras mínimas, né? Para que creiais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Que eles não estão acreditando nisso. Estão acreditando nas obras, mas não estão acreditando em Cristo. Não estão acreditando que é a obra do Pai. E que o Pai está nele e ele está no Pai. Não está acreditando, esse povo não está acreditando nessa forma. Por isso que Cristo está falando assim. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou-se de suas mãos. Cristo escapou, fugiu e retirou-se, porque não era chegada a sua hora. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado ali e ficou. Era um povo que tinha recebido a doutrina de João Batista e o batismo de arrependimento, né? E foi ele que introduziu a Cristo. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum. Quer dizer, João Batista veio, pregou Cristo, pregou o batismo de arrependimento, mas ele não foi dado o poder de fazer nenhum milagre. João Batista não fez nenhum milagre, né? Não expulsou demônio, não curou doença de sorte nenhuma, não ressuscitou nada. Então o povo está falando aqui de Cristo, né? E o povo aqui está falando de Cristo, ó. E retirou-se, foi para o outro lado do Jordão, para o lugar onde João Batista primeiramente batizava, tinha batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam, o povo que ia se encontrar com Jesus Cristo, dizia: na verdade, João Batista não fez milagre nenhum, né? Milagre nenhum, mas tudo quanto João Batista disse era verdade, porque João Batista estava introduzindo Jesus Cristo, né? Então o povo que está indo agora se encontrar com Cristo, lá do outro lado do Jordão, que era onde João Batista estava batizando esse povo está dizendo: olha, João Batista realmente não fez milagre nenhum não, mas tu faz milagre, né? Tu és Cristo mesmo. E João Batista falou de você, né? João Batista não fez, mas tudo quanto João Batista falou de você, Cristo, é verdade, né? E muitos ali creram nele, né? Acreditaram em Jesus Cristo, né? O capítulo é o 11, capítulo 11 de João, capítulo 11 de João, né? Versículo 1, que vai relatar a ressurreição de Lázaro, a ressurreição de Lázaro. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua mãe e sua irmã Marta. Estava, porém, enfermo um certo homem chamado Lázaro, da cidade de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Essa Maria, né, que derramou aquele vaso de bálsamo em Jesus Cristo, que era para ele, quando ele for preso, para ser crucificado, ele não vai sentir nenhuma dor, porque essa Maria foi enviada de Deus para preparar esse vaso de especiarias
com um unguento para derramar sobre Cristo, para que quando ele fosse ser ferido, né, por lança, quando ele fosse não sentir as dores totais, ou nenhuma dor, né? Por isso que Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, que é um tipo de remédio para dor, essas coisas, né? Ela derramou esse vaso em Jesus Cristo, para que ninguém, não está escrito dessa forma aqui, mas como a Bíblia é enigmática, né? Como a Bíblia é enigmática, a pessoa tem que entender o propósito de Deus que está sendo revelado. Então essa Maria, quando derrama esse vaso de especiarias cara, era especiarias cara, com unguento. Unguento é um remédio para sarar feridas, né? É um remédio para sarar ferida. E essa Maria, ela é uma enviada de Deus para fazer essas coisas com Jesus. Derramar esse vaso cheio de especiarias caríssimas, de óleos caríssimos, e é um unguento, né? Então, ela para ungir Cristo, para quando ele fosse preso, que fosse ferido, ele não sentia as dores, ele já estava sarado do que ia acontecer com ele. Então, talvez o próprio Cristo não saiba desse propósito de seu Pai, né? Mas isso é um propósito de Deus para curar ele mesmo, curar Cristo mesmo antes de ser ferido, né? Ele está sendo ungido, né? Isso é o propósito de Deus. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo, né? Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, né, mas para a glória de Deus. Porque Cristo está falando essas coisas. Por quê? Essa é Maria que ungiu ele, né, antes de ele ser crucificado, para ele não sentir as dores e ser sarado daquelas feridas, ela tem esse irmão que está doente. Mas também, isso é um propósito de Deus. Presta atenção no versículo. Isso também é um propósito de Deus. Da irmã dele, dar esse banho em Cristo, lavar seus pés, enxugar com os cabelos. Desse irmão está doente, tudo é um propósito. Presta atenção no versículo. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte. Que morte? Morte carnal, né? Para a morte carnal, mas para a glória de Deus. Aí, porque é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Estou entendendo aí? Então, Cristo vai ressuscitar ele, vai curar ele dessa enfermidade, né? Para a glória de Deus. É mais uma proeza, mais um milagre. Para que o Filho de Deus seja glorificado por essa benfeitura, por essa obra, né? Porque aí o povo vai ver que ele ressuscitou Lázaro, suas irmãs vai crer muito mais nele, que ela já crê, né? Porque senão não tinha dado esse banho que Deus mandou dar. Não está escrito que Deus mandou, mas tudo isso é propósito de Deus, basta você raciocinar, né? Porque a Bíblia é enigmática mesmo. Então, o povo vai passar a glorificar, né, Cristo por conta
dessa cura que ele vai fazer no irmão de Maria. Cristo vai ser glorificado, né? Como está aqui, Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte. Ele está falando da morte material, né? A morte material, por quê? Ele vai ressuscitá-lo. E já Cristo vai ressuscitar ele por quê? Porque ele é uma pessoa boa, uma pessoa pura, né? Vai dar a vida eterna a essa pessoa quando ele morrer de novo, se caso ele não peque, né? Aí não é para a morte, mas para, né? Essa enfermidade não é para a morte material, mas para a glória de Deus. Por que é glória de Deus? Porque Cristo não vai deixar ele morrer carnalmente. E aí o povo vai passar a glorificar Jesus Cristo, que fez esse mandamento de Deus. E quem está glorificando o Filho também está glorificando o Pai. Ora, Jesus amava a Maria e a sua irmã e a Lázaro, né? Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: olha, vamos outra vez para a Judéia. Disseram os discípulos: mestre, que aqui é Rabi, né? Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Novamente, né? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia, né? Cristo está dizendo, respondendo para seus discípulos: ó, não há 12 horas no dia. E um dia completo é 24 horas, né? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Então, não tropeça porque ele está falando dele, né? Que é a luz, né? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Perguntou: não há 12 horas no dia? De dia. Não há 12 horas de dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz, né? Ele está se referindo a ele, né? Porque vê a luz do mundo. Então ele está se referindo a ele. Se Cristo, porque vejam só, vou voltar aqui para o outro versículo. Disseram os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam te apedrejar-te e torna para lá novamente, que ele estava na Judéia, né? Cristo com os discípulos estava na Judéia falando, né? E o judeu queria apedrejar ele por conta daquela coisa lá de que Cristo, né? Deixa eu voltar mais um pouquinho. Porque Cristo estava curando, né? Fazendo cura, né? E os judeus estavam querendo matar, e ele estava dizendo que era filho de Deus, e o povo não estava acreditando, fazendo as obras. Esse povo estava acreditando nas obras e não em Cristo, não no poder de Deus. Ele estava acreditando nas obras, pensando que era mágica, porque os magos também faziam. E como eles saíram de lá, aí ele disse: mestre, ainda há pouco a gente estava lá, tu quer voltar para lá de novo? E o povo queria te apedrejar lá, né? Aí Jesus respondeu: olha, não há 12 horas no dia, 12 horas no dia, que é de dia, na parte do dia é 12 horas. 12 horas na parte da noite e 12 horas na parte do dia. Cristo está falando 12 horas na parte do dia. Ele está respondendo para os seus discípulos, os apóstolos. Olha, não há 12 horas no dia? Perguntou para ele. Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz. Não é verdade? Cristo está falando dele, né, que é a luz do mundo, né? Mas o que é que ele quer enfatizar com essa resposta? Ele está dizendo que o povo lá queria matar Cristo. Mas Cristo quer voltar porque é de dia. Ele indo de dia novamente, todo o povo vai ver ele. Todo o povo vai ver ele. Por quê? Porque é de dia, tem luz, né? E se o povo vai ver ele, está vendo a luz de quê? A luz do dia não. Está vendo, né? A luz
do mundo, não está vendo Cristo. Cristo é a luz do mundo. Vamos ver, vamos recapitular de novo. Respondeu Jesus: não há 12 horas no dia, de dia tem 12 horas, de noite também tem 12 horas. Mas ele está falando do dia, porque ele vai voltar para lá, para a Judéia, de dia. Está de dia. E ele está dizendo: olha, se alguém andar de dia, não tropeça. Porque está claro, né? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque está claro. Porque vê a luz, né? Vê a luz desse mundo, está falando dele. Né? Se alguém andar de dia, não tropeça. Porque é de dia, está claro. Se andar de noite no escuro, pode tropeçar, pode cair, porque não está enxergando, porque está na treva, está no escuro. Mas ele andando de dia, o povo vai ver ele, porque está claro, né? Está de dia. E ele está se referindo, esse dia, ele que é a luz do mundo, né? Porque vê a luz deste mundo. Não está falando da luz do sol, da luz do dia, né? Então, se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo, que é Cristo, né? E então ele está indo para lá, está pregando as suas palavras, está vendo ele, está crendo nele, então esse povo não vai tropeçar, é esse que acredita nele, né? Não vai tropeçar porque está seguindo a luz do mundo, está vendo a luz do mundo, que é Cristo, né? Mas se andar de noite, tropeça, porque neste não há luz. De que ele está se referindo agora aqui? Do povo que estão na legião do mal, na legião de Satanás. Todo o povo que é desobediente a Deus, que não está seguindo essa doutrina que Cristo está dando aí, os seus mandamentos que vêm de Deus, para que o povo obedeça. Se as pessoas não fazem essas coisas que Cristo está mandando fazer através da palavra de Deus, está andando aonde? No tropeço, porque nele não há luz. Que luz é essa? Que não há. A luz do Filho, né? Que Cristo é a luz do mundo. Como Cristo é a luz do mundo? Quem segue a sua lei, quem segue a lei de Cristo, quem segue a sua doutrina verdadeira e não doutrina de homem, quem segue os mandamentos de Cristo e não mandamento de homem, quem está dentro da verdadeira igreja e não na falsa igreja, quem está seguindo o verdadeiro pastor que é Cristo e não esse pastor que se intitula pastor, que tem diploma, essas coisas. Então, quem faz essas coisas segue o falso pastor, a falsa igreja. Está na prostituição, está na bebedeira, na farra, na mentira, tudo quanto não presta, esse não está na luz, tropeça. Esses estão em tropeço, esses estão em trevas, né? É isso aqui, é a comparação entre luz e luz. Luz do mundo, que é Cristo, e luz das trevas, né? Não, treva não tem luz, né? É escuridão, por isso que o povo tropeça. Todo aquele, isso se refere, esse versículo aqui, eu vou voltar novamente. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia, de dia, na claridade do sol, não há 12 horas, né? Ele perguntou para os apóstolos e disse: se alguém andar de dia, não tropeça. Por que não vai tropeçar ele andando de dia? Porque está claro, ele está vendo o chão, ele está vendo uma pedra na frente, ele não vai tropeçar, né? Porque vê a luz deste mundo. Está falando a luz sol, a luz desse mundo. E está se referindo a ele próprio, que Cristo é a luz deste mundo, que veio para dar a esse povo rebelde, para tirar ele da escuridão, das trevas. Cristo está se referindo dessa forma, né? Então, quem está em Cristo, quem está nas doutrinas, nos mandamentos,
na igreja verdadeira, no verdadeiro pastor, não tropeça. Mas quem está, agora vamos para o outro lado, né? Mas se andar de noite, né? Ele falou de quem anda de dia, de quem segue a Deus fielmente, com amor verdadeiro, dentro da verdadeira igreja, dentro da doutrina de Cristo, dos mandamentos de Cristo verdadeiro, não de homem. Do verdadeiro pastor, que é ele próprio, não do falso pastor, nem da falsa igreja. Esses estão na luz do mundo, deste mundo, né? Vai ver a luz deste mundo que é Jesus Cristo, além do sol que está clareando, né? Mas se andar de noite, vejam só, andar de noite, vai andar em quê? Em trevas, vai andar no escuro. Quem anda de noite vai andar em trevas, no escuro. E o que é que vai acontecer? Tropeça, porque está escuro, ele não vai ver uma pedra na frente do seu caminho, vai bater nela e cai, porque tropeçou. Agora, de que tropeço Cristo está falando aqui? De que noite Cristo está falando aqui? A noite é o povo que está andando em trevas. É o povo que está tropeçando, porque nele não há luz, nele não há Cristo, nele não há Deus, nele não há doutrina de Cristo, nele não há mandamento, nele não tem igreja verdadeira, nele não tem um verdadeiro pastor, ele não obedece. Esse está andando de noite e tropeçando, porque está na legião de Satanás, está na legião de Satanás desobedecendo a Deus. Então essa pessoa está em treva. Esses dois versículos aqui está dizendo que um está com Cristo, está com Deus verdadeiramente, e outro está na legião de Satanás. Um na legião de Deus e outro na legião de Satanás. Um está seguindo Deus e outro está seguindo a Satanás. Por isso que vive em tropeço. Quem é essas pessoas que vivem em tropeço? Vou falar coisas agora, não fique com raiva de mim, não, porque é a própria palavra de Deus. Não está dizendo aqui o que é, agora, nesse momento. Mas se vocês deduzir, vocês vão notar a desobediência e a obediência. Sabe por quê? Porque eu vou ler isso para vocês ainda, num livro mais na frente. Deus não quer que você fume, que você beba, que você se prostitui, que você adultere, que você mate, que você engane, que você minta, que você roube, que você, mulher, vista shortinho curto, mostrando a bunda, mostrando as pernas, para causar pecado no próximo, que ande com blusinha mostrando os peitos, mostrando a barriga para causar pecado nos homens, né? Que Deus não quer que você seja gay, né? Porque o homem foi feito para a mulher. Deus não quer que você seja lésbica, que a mulher foi feita para o homem. Então, tudo isso é desobediência a Deus. E é todas as pessoas que fazem essas coisas estão de noite, estão nas trevas, estão tropeçando. Que tropeço é esse? A desobediência a Deus. E para onde vai essas pessoas? Para o inferno, no último dia, porque o inferno ainda não existe. Quem diz que existe é mentira, ele ainda não existe. O inferno é essa terra aqui quando ela derreter toda, que se transformar no lago de fogo. Vocês vão ficar aqui nela mesmo, torrando o tempo todo, né? Entenderam? Então lá vai mais, né? Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas não vou despertá-lo do sono. Porque Cristo está dizendo isso para o povo. Não vou despertá-lo, não vai ressuscitar ele agora, porque o sono que ele está fazendo, o sono que ele está tendo,
é um sono de paz, não é um sono de desobediência. Né? Então Cristo não quer despertar ele disso agora. Né? Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia, isto da sua morte, mas Jesus dizia isto da sua morte, eles, porém, cuidavam que falavam do repouso do sono. Então Jesus disse claramente, Lázaro está morto. Jesus falou, né? Lázaro está morto, morto mesmo. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Então Cristo falou essas coisas, não estava lá, que era para que ele não acreditasse. Mas Cristo indo para lá agora, fazer um milagre para todo mundo ver, o povo vai acreditar. Né? Disse, pois, Tomé, né, chamado Dídimo, aos discípulos: vamos nós também para morrermos com ele? Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ia fazer 4 dias que ele tinha morrido. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, né? Uns 1.500 metros, uns 15 quilômetros, digamos assim, de distância, né? De Betânia para Jerusalém. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão, que tinha morrido, né, o judeu. E agora Jesus vai para lá e esse povo está tudo lá. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele estava enfermo quando elas mandaram chamar, mas ele não veio e ele acabou morrendo. Ele só foi depois de 3 dias. Mas também agora sei que tudo quanto pedir a Deus, Deus tu considerar. É Marta falando para ele que se Cristo pedir a Deus, porque ela crê nele, né? Deus vai conceder. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Respondeu Cristo para Marta. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, né? Que é onde vai ser o grande julgamento, né? O último dia, onde vai julgar os que estão nas igrejas falsas, seguindo, que não querem se arrepender e vir para a igreja de Deus verdadeira, os pastores também, né? Isso no último dia, se ele não deixar essa prática antes, continuar nas igrejas falsas, seguindo os falsos pastores, no último dia, se eles morrerem antes de ir para a igreja de Deus, no último dia vai ser julgado como culpado, né? Porque eles estão seguindo as igrejas de Satanás e os pastores de Satanás, né? Então eles vão ser julgados, como Marta está falando aqui. Tu és irmão e há de ressuscitar. Disse Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Como é, presta atenção, vamos prestar atenção, porque muitos pensam que só é crer em Jesus que está livre, né? Satanás também crê. Aí Jesus diz: eu sou a ressurreição para quem morre, né? E a vida para quem morre. Agora vamos ver de que morte é essa. Para quem morre na legião do mal, Jesus não tem ressurreição para essa pessoa, nem vida. Para quem morre do lado de Satanás, não tem ressurreição de vida eterna. Tem ressurreição para ser jogado no lago de fogo e enxofre. Presta atenção. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda esteja morto, viverá. Mesmo estando morto na carne,
Ele está falando da morte da carne, como Lázaro está. Mas crer em Cristo não é crer, eu creio. Não, não é assim. A crença que Cristo quer nele é a obediência à sua doutrina, seus mandamentos. Essa é a crença de Cristo. Não matando, não roubando, não mentindo, não adulterando, não enganando, não se prostituindo, não vestindo roupa curta para mostrar a bunda, mostrar os peitos, a barriga para causar pecado. Não se prostituindo, que mais? Não enganando, não pesando 1 quilo com 900, que mais? Fazendo o bem a todos, perdoando seu inimigo. Isso é crer em Cristo, isso é estar em Cristo, fazendo essas coisas. Por quê? Não adianta você crer em Deus, crer em Cristo, roubando, matando, se prostituindo, adulterando, enganando, mentindo, né? Você faz essas coisas e diz que crê em Cristo, mas você está em trevas, porque você crê em Cristo, porque Satanás também crê. Satanás vivia com ele lá no paraíso. Sabe tudo que ele pode fazer, sabe tudo quanto Deus pode fazer. Satanás sabe. Então, crer em Cristo não é dizer eu creio. Não, crer em Cristo é ter amor puro em seu coração verdadeiro, é abandonar a bebedeira, farra, prostituição, roupa curta, sem mostrar os peitos, é ter, vocês sabem o que eu quero dizer. Tudo isso é crer em Cristo, né? Para que viva, para que receba o galardão da vida eterna. Porque tem evangélico por aí que diz: Deus odeia o pecado e ama o pecador. Quem foi que te disse isso? Quem foi que te disse que Deus odeia o pecado e ama o pecador? Não. Deus odeia o pecador que se arrepende dos seus pecados. Aí Deus volta a amar ele. Porque se Deus amar o pecador, nós não precisamos da doutrina de Cristo, nós não precisamos do mandamento de Cristo, nós não precisamos de orar a Deus, não precisamos de nada. Não precisamos, porque se Deus nos ama, né? Então a gente pode pecar à vontade, pode matar, pode roubar, pode se prostituir, adulterar. É assim? Né? Aí Deus vai odiar esses pecados que a gente fez. Está odiando não é a mim. Está odiando os pecados que eu fiz e eu que fiz o pecado. Aí Deus vai me amar se eu estou praticando essas coisas. Isso é uma conversa muito doida, né não? Deus amar o pecador? Jamais Deus vai amar o pecador. Porque se ele amasse o pecador, Adão e Eva tinham salvado. Porque ele desobedeceu a Deus. E Deus não amava ele, não botou ele lá puro, lá no Éden. Eles eram puros. Mas Deus disse a ele: olha, não come da árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a legião do bem e a legião do mal. Eles desobedeceram, pecaram. E Deus disse: se vocês fizerem isso, vocês vão morrer. E eles não morreram? Para Deus, morreram. Eles não têm salvação, porque ele desobedeceu. Então como é que Cristo vai amar uma pessoa dessa? Deus vai amar uma pessoa dessa? Não vai. Agora, se você é pecador, pratica pecado, deixar os pecados, se arrepender, aí sim, Deus vai voltar a amar você. Mas se você está fazendo pecado, você está na legião de Satanás, Deus vai amar você? Não vai, rapaz. Deus vai amar você se você abandonar o pecado, né? Se você abandonar aquilo que Deus odeia, aí sim, Deus vai amar você, porque você se arrependeu, né? Você se curou dos pecados. Mas se você é pecador, como é que Deus vai amar você? Não vai, meu querido, minha querida. Isso é conversa fiada. Isso é uma coisa troncha, né? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda
né, que esteja morto viverá, né? E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? Está perguntando para o, né? Disseram ela, né? Está falando com Marta. Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. É porque João Batista falou essas coisas. Dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria e sua irmã, dizendo: o mestre está cá, né? Dizendo: o mestre está cá e chama-te, né? Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Maria o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saiu, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando o viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se e disse: onde o puseste? Cristo ficou perturbado, né? Porque viu esse povo chorando. É a Marta e os judeus chorando por causa da morte de Lázaro. Jesus ficou perturbado, está dizendo aqui. Mas o correto não é para dizer perturbou-se. Ele teve compaixão. Ele não ficou perturbado. Ele muito, né? Moveu-se muito em espírito e encheu-se de compaixão. Não é porque Cristo não vai ficar perturbado com essas coisas. Essa tradução aqui está errada, né? Não é perturbou-se. Ele se encheu de compaixão, né? E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem cá e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra, Marta, irmã do defunto. Disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verá a glória de Deus? Né? Então é aqui que Cristo vai mostrar, né, lá naquele versículo primeiro, que Cristo vai mostrar a glória de Deus através dessa ressurreição, né? Que a glória de Deus é a ressurreição do seu povo, né? E o poder de Deus em Cristo que ele vai operar agora. E verás a glória de Deus, que é a ressurreição do irmão dela. Tiraram, pois, a pedra, e onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Né? Ele estava dizendo ao Pai, dando graça ao Pai, por ter ouvido a oração que ele pediu ao Pai em secreto. Ninguém viu ele pedindo para que Lázaro ressuscitasse. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creia que tu me enviaste. Que é essa a glória falada lá no início da ressurreição de Lázaro, que era a glória de Deus que ia ser mostrada quando Cristo ressuscitar Lázaro. Isso tudo é um propósito de Deus. Isso tudo está acontecendo
para que o povo venha a crer no poder de Deus que está em Cristo, que ele está na carne. E muita gente não está acreditando por conta disso, porque ele está em carne como todos, né? É por isso que o povo não quer acreditar. E Deus está sempre fazendo essas coisas para que o povo acredite piamente. Quando eles estavam sendo retirados lá do Egito, também foi assim. Cristo fez vários milagres para eles verem o poder de Deus, contudo eles não acreditaram. E agora também não estão acreditando por ele fazer essas coisas na carne, né? Mostrar o poder de Deus na carne. Então Cristo disse: agora você vai ver a glória de Deus quando eu ressuscitar o seu irmão. E tendo dito isso, clamou com grande voz, dizendo: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolvido no lenço. Disse-lhe Jesus: desliga-o e deixa-o ir. Muito, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele, né? Vieram crer em Cristo a partir daí, né? Devido a esse milagre, que Deus disse: vai ver a minha glória através desse milagre, né? Foi aí que o povo viu a glória de Deus feita por Cristo, né? Feita por Cristo, né? Essa ressurreição, né? Eu vou dar uma paradinha por aqui. Que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, prosperidade, muito amor puro em seus corações. Que vocês saiam das igrejas falsas, das doutrinas falsificadas, dos falsos pastores. Procure a igreja de Deus, que é a única e verdadeira, que prega a doutrina de Cristo para a salvação. Essas outras são igrejas criadas pelo homem para enganar você. Deixe um joinha aí no canal, não custa nada você deixar um legalzinho, inscrever-se, né? E ativar o sininho para receber as notificações de um novo vídeo, né? E tenho dito,